E aí, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Ali e é mais uma vez um prazer trazer essa videoaula para vocês. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre trabalho e energia. Porém, vai ficar dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre trabalho e na outra parte nós vamos falar sobre energia. Então vamos lá. Então, o tópico da aula de hoje é a ideia de trabalho. Lembrando para vocês que trabalho, na verdade, é definido como uma forma de transferência de energia. Então, toda vez que você realiza um trabalho, você está transferindo a energia de um sistema para outro. Por exemplo, quando você pega um arco e flecha e estica, na verdade, você está transferindo a energia do seu corpo para o arco. Você está gastando energia química do seu corpo no processo quando você estica o arco, e essa energia ela vai ficar armazenada no arco na forma de energia potencial elástica. Então, trabalho, a definição bem básica de trabalho é a forma de transferência de energia. Professor, me diz uma coisa, como é que se calcula o trabalho? Bem, o trabalho, nós podemos dizer em linhas gerais, para o nono ano, que ele pode ser calculado de duas formas distintas. Primeiro, nós podemos dizer que o trabalho ele pode ser interpretado como produto entre a força e o deslocamento. Lembrando que a força tem que ser em newtons e o deslocamento tem que ser em metros. Então, quando você multiplica a força vezes deslocamento, você está calculando o trabalho. E newton vezes metro resulta na unidade joule. Uma outra forma de calcular o trabalho é utilizando o gráfico da força em função do deslocamento. Mas, professor, como é que nós vamos fazer para determinar o trabalho usando o gráfico? Na verdade, como vocês podem perceber aqui, nós temos aqui o gráfico da força em newtons em função do deslocamento em metros. E aqui nós temos a função, que vai desse ponto para esse. Se nós calcularmos a área abaixo dessa função, nós estaremos determinando exatamente o trabalho. Então, utilizando o gráfico da força em função do deslocamento, para calcular o trabalho, basta você calcular o quê? A área. Lembrando que essa área, ela pode ser de diversas formas. Na figura do quadro, colocado aqui por mim, é a área de um retângulo, uma área bem simples, base vezes altura. Mas pode ser utilizado também a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2, ou a área de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, ou qualquer outra área. Ok? Bem, o trabalho, voltando aqui um pouquinho, como produto da força vezes deslocamento, ele também pode ser classificado em 3 tipos. O trabalho ele pode ser definido como motor, ele pode ser definido como resistente e nulo. Quero pedir a vocês que nós observemos esse quadro aqui abaixo, certo? Devido ao espaço, não tive como colocar aqui em cima. Então, o trabalho, como eu falei, pode ser motor, resistente ou nulo. Professor, mas o que é um trabalho motor? Observando o quadro aqui abaixo, nós temos um bloquinho onde a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós classificamos o trabalho como sendo motor. No segundo caso, nós temos a força e o deslocamento possuem a mesma direção, porém possuem sentidos opostos. Então, nesse caso, o trabalho é classificado como um trabalho resistente. No terceiro caso, nós temos o deslocamento e a força formando um ângulo de 90 graus. Quando isso ocorre, nós costumamos dizer que o trabalho é nulo, ou seja, o trabalho é igual a zero. Então, força e deslocamento no mesmo sentido, trabalho motor, força e deslocamento sentido oposto, trabalho resistente, e força e deslocamento em direções perpendiculares, trabalho nulo. Ok? Bem, até agora nós tratamos do que é trabalho, das formas de se calcular o trabalho, utilizando essa expressão e também o gráfico. E agora, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre potência. Lembrando que a ideia de potência é uma ideia bem intuitiva. Por quê? Quando você tem um carro 1.0, por exemplo, um Ford Ka, e um carro 1.4,
Nós sabemos que o carro 1.0 e 1.4 eles possuem uma diferença bem contrastante. 1.4 ele desenvolve mais, ele tem mais potência, né? Ou seja, ele vai executar o trabalho num tempo menor, né? Então perceba que no meu linguajar, nas minhas palavras, eu já disse que a potência é uma grandeza relacionada com o trabalho e com o tempo. Ou seja, um carro que tem mais potência, ele executa um determinado trabalho num intervalo de tempo menor. Então vamos aqui para as expressões. Então a potência ela é definida como o quociente entre o trabalho e o tempo. Lembrando que o trabalho nós já vimos aqui em cima, o trabalho é joules e o tempo é em segundos. Joules dividido por segundo recebeu a nomenclatura de watts. Então a potência, mais uma vez recapitulando aqui com vocês, a potência é o trabalho sobre o tempo. O trabalho em joules e o tempo em segundos. Joules sobre segundos, watts. Uma outra forma, e também equivalentes em calcular potência, é você interpretar ela como uma dependência da força e da velocidade. Então a potência também podemos dizer que a potência é definida como produto entre a força vezes a velocidade média do objeto. Então, para você calcular a potência de um determinado motor, de um determinado veículo, basta você determinar a força que ele executa vezes a velocidade média dele. Ok? Galera, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre energia e sua conservação. Valeu? Até daqui a pouco. E aí, galera? Depois do break para o café, estamos de volta aí para falar um pouquinho agora sobre energia. Então, em linhas gerais também eu queria dar uma pré-definição sobre energia e dizer a você que a energia está diretamente relacionada com a ideia de trabalho. Porque energia é a capacidade que se tem de realizar trabalho. Por exemplo, se você imaginar um liquidificador, ele só vai realizar um trabalho para você se você fornecer a ele uma certa quantidade de energia elétrica. E sem energia, o liquidificador não vai executar trabalho algum. Então vamos lá. A energia ela pode ser dividida em alguns segmentos. Vejamos aqui no nosso quadro. A energia ela pode ser dividida em duas formas, inicialmente. A energia ela pode ser classificada como cinética e ela também pode ser classificada como potencial. Vamos nos concentrar nessa primeira parte, que é a energia cinética. Energia cinética é aquela energia relacionada ao movimento do corpo. Então, todo corpo que está em movimento, que está se deslocando em relação a um certo referencial, ela tem nela uma certa energia que é chamada de energia cinética. Por exemplo, quando nós pensamos numa usina eólica, para haver produção de eletricidade, essa energia é vinda do vento, que é o ar em movimento. Então, o ar em movimento, ele possui uma certa quantidade de energia, que é chamada de energia cinética. Então, a energia de movimento do ar, é chamada de energia cinética. Certo? Então, a energia cinética é a energia relacionada ao movimento do corpo e é calculada pela seguinte expressão: mv ao quadrado sobre 2. Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, onde m é a massa medida em quilogramas e v é a velocidade em metro por segundo. Após você efetuar todas as operações, v ao quadrado vezes m dividido por 2, a unidade que você vai colocar aqui como resultado final da energia cinética também é o joule. Ok? Bem, a outra modalidade de energia que nós podemos falar um pouquinho aqui também é a ideia de energia potencial. Eu gosto sempre de lembrar para o meu aluno que a energia potencial nós podemos dizer que é uma energia armazenada no sistema. Ok? É uma energia relacionada à posição do objeto. Então, a energia potencial ela é uma energia armazenada. E ela pode ser dividida em dois tipos. A energia potencial pode ser gravitacional e ela pode ser elástica. Por exemplo, quando você pega esse apagador, vamos supor que ele esteja no chão, e eleva ele a 1 metro, ele tem nessa posição uma certa quantidade de energia armazenada nele.
Mas a energia que ele está armazenada, a energia que está armazenada nesse sistema, é uma energia relacionada à altura do objeto, porque se ele tiver a 1 metro, ele tem uma certa energia, se ele tiver a 2, ele tem o dobro da energia. Mas ela também é relacionada, além da altura, ela é relacionada à gravidade, porque sem a gravidade ela não cairia. Então a energia potencial gravitacional é uma energia que pode ser expressa por essa equação. Energia potencial gravitacional é a massa vezes g, que é a aceleração da gravidade, que no caso da Terra é aproximadamente 10, vezes a altura. Então, energia potencial gravitacional, m vezes g vezes h, onde m é a massa, quilogramas, g é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e h é a altura em metros. Ok? Então, energia potencial gravitacional. Na sequência, vamos falar da energia potencial elástica. Essa palavra elástica lembra coisas do nosso dia a dia. O elástico, algo que estica. Então, essa ideia intuitiva que nós temos nos vai ser útil para entender esse conceito. Porque essa energia potencial elástica geralmente é associada a molas. Toda mola, geralmente, ela pode ter a capacidade ou de ser comprimida ou distendida. E toda vez que você comprime uma mola, você armazena nela uma certa quantidade de energia potencial elástica, tá certo? Que é calculado pela seguinte expressão: energia potencial elástica, kx² sobre 2. Onde K é a constante elástica da mola, que varia de mola para mola, x é a deformação da mola em centímetros, em metros, ok? Energia potencial elástica, kx² sobre 2. Bem, falei da energia cinética, que é uma energia relacionada ao movimento. Falei sobre a energia potencial, que ela pode ser subdividida em gravitacional e elástica. E vou falar na sequência sobre um princípio muito importante na física, que é o princípio da conservação da energia, que diz o seguinte: que a energia ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada de um modelo para outro. Então, a energia ela é definida como algo indestrutível, né? Então, nós não podemos destruir a energia. Na verdade, ela só pode ser transformada de um modelo para outro, ok? Então, por isso o nome, conservação da energia. Então, em sistemas conservativos, a energia não se perde, né? Ela se transforma. Por exemplo, vamos imaginar uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica, ela é composta basicamente, né? Nós temos aqui uma barragem, né? uma parede que vai conter a água, que vai ficar a uma certa altura. Se tem uma certa altura, nós temos a energia potencial gravitacional, porque a energia potencial gravitacional é relacionada à altura. Então a água, quando ela atinge pontos muito altos, ela tem uma energia potencial gravitacional. Essa energia ela é canalizada através de um duto, aonde ela vai descer esse duto, a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética, ok? Em movimento. E após se transformar em energia cinética, ela vai passar por uma turbina, que vai girar uma hélice gigantesca, e esse movimento de giro da turbina vai produzir energia elétrica. Então, na verdade, numa usina hidrelétrica, nós observamos uma transformação de energia, uma conservação de energia. Porque toda energia potencial, digamos assim, gravitacional, desprezando as perdas, claro, né? Ela é transformada em energia cinética. Por sua vez, essa energia cinética é transformada em energia elétrica, numa usina hidrelétrica, né? Um exemplo também bem similar sobre a ideia de conservação de energia, nós podemos falar sobre a usina eólica. E o que é uma usina eólica? Uma usina eólica é uma espécie de usina que aproveita a energia oriunda do vento. Ou seja, como o vento é o ar em movimento, tudo que está em movimento tem uma energia cinética. E se tem uma energia cinética, através de um processo ela pode ser transformada em energia elétrica. Então aqui no desenho, bem básico, né? Eu não sou desenhista, mas tudo bem. Aqui nós temos a usina eólica, nós temos o vento, que é o ar em movimento. Quando o ar bate nessas hélices, ela vai girar essas hélices, que é a turbina eólica,
E nesse processo de giro nessa turbina, vai ser produzido aqui uma espécie de energia elétrica. Então vai ser transformado energia cinética em energia elétrica, ok? Então com isso eu quero dizer o seguinte: a energia ela é transformada, ela não pode ser destruída, tanto na usina hidrelétrica como na usina eólica ou em qualquer outra usina. Claro que para efeitos reais nós sabemos que tem um atrito, que tem forças dissipativas que vai fazer com que parte dessa energia seja perdida na forma de calor, né? Ou seja, vai ser perdida na forma de energia não aproveitável. Mas se nós desprezarmos todos os atritos, nós podemos, em linhas gerais, dizer que a energia ela pode ser conservada, ela é conservada. Ela só pode ser transformada de um modelo para outro. Galera, um abraço, tchau, tchau, até a próxima videoaula.